A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Bom dia a todos. Estamos aqui no 21º dia da nossa oficina para casais. Nessa maratona conjugal de 21 dias, edificando o nosso casamento. E nesse último dia da maratona, essa última aula, eu quero falar sobre mandamentos para um casamento feliz. Beleza. Mas entenda o seguinte, um casamento feliz não é coisa para amador, não é coisa para iniciante. Isso vai demandar tempo e esforço e muita disciplina entre as duas partes. Veja bem, qualquer área na sua vida que você quer dominar, quer ter sucesso, você não vai se eximir em gastar tempo e também se esforçar para que aquilo cresça, prospere e venha andar em vitória. Sabe, como por exemplo, vamos supor que você tem um desejo de tocar piano. Eu tenho certeza que você, pela primeira vez, não vai assentar no piano e sair tocando um Beethoven, um Mozart. Talvez você pegue uma nota aqui, outra ali, e toque ali, tirei o pau no gato, assim por diante. Mas o nosso casamento, assim como qualquer coisa em áreas na nossa vida, para que a gente venha ter sucesso, vai depender do quanto nós, veja bem, aplicamos tempo e esforço. Conta-se que uma garotinha estava na escola e ouviu a história da Branca de Neve. E ali ela saiu, foi para sua casa, chegou em casa empolgada e chegou: mãe, eu ouvi uma história linda, deixa eu contá-la para você. E contou a história. E depois que ela foi para a parte final da história, ela falou assim: mãe, aí ele beijou ela, ela acordou, e eles, você sabe como que eles terminaram? E a mãe: eles viveram felizes para sempre? E ela: não, eles se casaram. Ou seja, ela respondeu com desdém sobre o casamento. Mas isso, infelizmente, está na cabeça de muitos jovens hoje, que é impossível ser feliz e estar casado. Mas isso é uma grande mentira do diabo, porque Deus, ele criou o casamento para ser uma instituição vencedora, onde que nós teremos as melhores experiências da nossa vida. Amém? Então vamos para cada mandamento aqui para ter um casamento feliz. E o primeiro mandamento: eu serei fiel e comprometido numa aliança com o meu cônjuge. Amém? E ele comigo. Então veja bem, primeira coisa, você tem que ter um compromisso com a aliança diante de Deus com o seu cônjuge. Nós temos que entender o seguinte, que nós não podemos nos eximir da responsabilidade de comprometer em nosso casamento. Nós temos que trabalhar para que o nosso casamento prospere, trabalhar para que o nosso casamento ande em vitória, na comunicação. Amém? Tivemos aulas a respeito de comunicação, interpretar o nosso cônjuge, não presumir. Então veja bem, esse é o primeiro compromisso e a base de tudo na nossa vida. Quando eu entendo isso, o que eu faço? Eu elimino uma grande parte de problemas que possam sondar a nossa mente, o nosso coração. Então você tem que ser fiel. E a palavra de Deus tem um mandamento que diz: não adulterarás. De o que é adulterar? Primeiro você tem que saber o significado disso. Adulterar é colocar qualquer substância estranha a algum produto, ou seja, você adulterou. E como nós podemos adulterar o nosso casamento? Certamente que um relacionamento extraconjugal, isso é adulterar. Mas também adulteramos quando nós colocamos substâncias estranhas, como excesso de compromisso, excesso de tempo de trabalho, ou seja, você está adulterando o seu casamento. Sabe, a traição conjugal faz parte do adultério, mas outras coisas também nos levam a adulterar o nosso casamento, o significado dele. E eu quero aqui que você alimente o seu coração para que você possa ter o seu casamento guardado pelos mandamentos do Senhor.
Sabe, e eu espero que cada mandamento que eu vou falar aqui para você seja uma cerca elétrica de arame farpado com minas terrestres e cão de guarda do outro lado, para impedir que qualquer substância estranha venha infiltrar no seu casamento. Amém? Segundo mandamento: nenhum de nós desejará que o outro supra todas as necessidades e assuma sozinho a responsabilidade da nossa felicidade pessoal. Isso aqui é poderoso, porque veja bem, hoje muitos casamentos estão desgastados porque nós colocamos a total responsabilidade do outro em nos fazer feliz. Não é esse o caminho para um casamento feliz. Certamente, se você colocar esse nível de responsabilidade na outra parte, você vai isentar da sua. Amém? E eu quero falar que para o seu casamento funcionar, seu casamento ser próspero, abençoador, a primeira pessoa que tem que funcionar é você. Para o seu casamento funcionar, você tem que funcionar. Você tem que ser a pessoa certa para o outro. Então veja bem, antes de cobrar essa responsabilidade, antes de cobrar esse peso na vida da pessoa, nós temos que orar para que possamos funcionar, para que possamos ser o marido, a esposa, que venha abençoar a outra parte, porque assim nós teremos um trabalho mútuo, estaremos trabalhando juntos, como equipe, para que o casamento venha andar em vitória. Então jamais coloque essa responsabilidade na vida do seu marido, na vida da sua esposa. Pelo contrário, divida o peso, trabalhe juntos. Não coloque esse fardo para ele carregar, porque certamente esse fardo vai ser penoso. Amém? Em nome de Jesus. Terceiro mandamento: nós deixaremos nossas famílias de origem e seremos completamente independentes em nosso novo lar. Amém? Tivemos uma aula em relação a isso, sobre questão de problemas dentro da família, e alguns problemas pela interferência, pela parentela. Eu quero falar para você, a palavra de Deus diz: deixará um homem, ou seja, tem que sair de casa, vai se unir à sua esposa, se tornar uma só carne e também ter o seu próprio lar. Sabe, eu quero falar que a responsabilidade, presta bem atenção, dessa separação é do homem. Ele tem que assumir a responsabilidade de assumir um novo lar, de não levar todos os problemas para a casa dos seus pais. Eu quero falar para você, na primeira briga, na primeira dificuldade, você não tem que ir lá para a casa do seu pai, da sua mãe, se refugiar, de maneira nenhuma. Você tem que criar uma responsabilidade acerca do compromisso que você fez. Vocês agora são uma só carne. Quando o homem assume essa postura, essa responsabilidade, ele vai prover na vida da mulher, naquilo que ela tem como maior necessidade, é segurança. Então você, homem, você tem que assumir essa responsabilidade. Se você percebe que o seu pai, a sua mãe está interferindo no seu casamento, então você tem que ter aí uma mudança geográfica, talvez mudar para mais longe, estabelecer, não desonrar os pais, jamais, não é isso que eu estou falando, mas é trazer uma separação para que o seu casamento seja feliz, para que você possa desfrutar crescimento, tanto você como a sua esposa também. Amém? Vamos lá no quarto mandamento. As nossas necessidades pessoais não supridas não serão esquecidas, antes seremos completamente honestos e sinceros em nossa comunicação. Amém? Então veja bem, aqui está falando de ter um casamento onde que há transparência. Nós temos que ser transparentes nas nossas necessidades não supridas, ou seja, não só questão financeira, mas emocional, numa conversa, uma divergência. Então nós temos que
que sermos o que? Honestos e sinceros na nossa comunicação. Você tem que falar o que? Deixar claro sobre os conflitos, sobre tudo aquilo que está acontecendo. Talvez você guardou uma mágoa no coração, você não pode deixar isso dominar a sua vida. A ordem bíblica é que todos os nossos problemas e pecados, nós não podemos deixar o sol se pôr, ou seja, tem que ser tratado no mesmo dia. Quando nós guardamos mágoa, quando nós deixamos alguma coisa para depois resolver, a Bíblia diz que nós damos espaço para o maligno, porque isso se tornará uma brecha, e isso vai crescendo, vai criando diversas situações, conflitos, e nós precisamos ser transparentes. Eu quero falar para você que muitas vezes as pessoas não são transparentes por medo da rejeição, por medo de ser mal interpretado, mas seja inteligente. O sábio, ele não fala tudo, né? Não é tudo que está na sua cabeça, não é que você tem que ocultar, não, você tem que comunicar de forma sábia. Não é tudo que vem primeiro na sua mente que você vai falar. Lembra, as palavras que devem sair da nossa boca são unicamente aquelas que transmitem graça aos que ouvem. Então, se você vai comunicar, vai falar, vai expor, vai demonstrar uma insatisfação, você tem que entender a questão da sua comunicação, tem que ser clara, objetiva. Amém? Vamos para outro mandamento que está conectado a este. Nunca iremos dormir sem antes resolver todos os nossos conflitos e ressentimentos. Amém? Então eu falei para você que você tem que falar das suas necessidades não supridas, emocionais, financeiras, situações que envolvem as suas necessidades. E aqui está falando também que nós não podemos dormir sem antes resolver todas as questões de conflitos e ressentimentos. Sabe, tudo começa com ressentimento, e que esse ressentimento alimentado, ele vai se transformar em mágoa. Mágoa já é uma raiz, já vai enraizando. Ressentimento é uma semente, mas depois que você deixa dormir, que vai deixando o tempo, né? Alguns dizem que o tempo nessa situação é remédio. Pelo contrário, o tempo aqui não é remédio. O tempo só envenena e potencializa o ressentimento, e futuramente isso se enraizará, transformando-se em uma mágoa. Então você tem que ter esse compromisso. Se não está satisfeito, se sentiu magoado, se você ficou ofendido, você tem que expor, falar. Por quê? Porque nós temos que ter essa transparência. Isso é guardar o nosso casamento, é guardar o nosso relacionamento. Eu tenho certeza que você, o desejo do seu coração, como eu falei para você, ter um casamento feliz não é algo para amador e nem para iniciante. É algo que vai envolver tempo, disciplina, esforço. Então, nunca durma com ressentimento. Sempre trate as suas mágoas, exponha as suas necessidades, para que o seu cônjuge possa estar ciente. Quando você trata, quando você expõe algo que talvez lhe feriu, isso será uma oportunidade para o outro crescer, para o outro mudar. Amém? Mas não pode ser uma ferramenta para subjugar, para fazer chantagem. Não, seja claro, fale, durma debaixo da graça. Porque quando nós guardamos ressentimentos, a Bíblia diz que as nossas orações, elas são interrompidas. Não é que Deus não ouve, é porque vocês vão perdendo a intensidade. Você é ressentido, você não vai conseguir orar, você vai parar as suas orações. Amém? Então vamos para outro mandamento. Sexto, nós sairemos regularmente de férias para recuperar e fortalecer a nossa intimidade. Amém. Nome do Senhor Jesus. Isso aqui é algo tão importante, como eu já falei. Isso é tão importante, um tempo de renovo, de férias, que quando um casal se casava lá
na velha aliança, esse homem, ele era destituído de toda obrigação de guerra. Ele ficava por 1 ano, né, fora do exército. Para quê? Para promover dias felizes para sua esposa. Então, se Deus teve esse cuidado de ter essa lei, é porque é muito importante. Então, organize a sua vida para que você possa, né, reservar tempo de qualidade, pelo menos uma vez ao ano, para você ter um tempo com a sua esposa, com seus filhos, saírem, renovarem as suas forças. Eu sei que muitas vezes a dificuldade financeira não nos proporciona isso com facilidade. Então, a questão de investimento é você separar, definir o que é prioridade na sua vida. Às vezes nossas finanças escoam com coisas que não são prioridades e que no final nos impede de termos esse tempo de qualidade. Então, se organize, converse com sua esposa, com seu marido, sua família, para que possam estar programando, pelo menos uma vez ao ano, você está dando uma passeada com seus filhos. Se você é solteiro, promovendo uma nova lua de mel, solteiro não, se você não tem filhos, amém? Promovendo uma nova lua de mel. Isso é renovador, é arrebatador. E como eu falei, pelo menos a cada 15 dias, você que tem filhos, separar uma noite especial com a sua esposa, onde você não venha ter os seus filhos, né? É um tempo para vocês dois conversarem, falarem de vocês dois, estarem ali, né, desfrutando uma noite especial, um jantar, algo assim. Amém? Então vamos lá. Próximo mandamento. Nós administraremos de maneira sábia as nossas finanças para sermos guardados de toda crise. Então isso aqui é poderoso também, né? Como eu falei, crises financeiras são a causa de inúmeros divórcios. Então, se nós queremos ter um casamento feliz, tem que passar por umas finanças organizada, vencedora. E assim como eu falei, qual que é o segredo? O segredo é bem simples, porém muito difícil de aplicar, porque exige muita disciplina. E qual que é o segredo? Gaste menos do que ganha. Amém? Poupar é o segredo da prosperidade. Isso serve para país, empresa, casamento, qualquer coisa na vida. Gaste menos do que ganha. Sempre aplicando aquela regra 10, 10, 80. Ou seja, 10, a primícia, é o dízimo do Senhor, consagre ao Senhor sua finança. 10% depois para você poupar, amém? Pelo menos 10%. E 80% para você viver e suprir suas necessidades financeiras. Amém? Outro mandamento. Nós teremos uma relação sexual regular e satisfatória. Eu vou colocar aqui um roteiro de um livro de um autor que eu achei muito interessante, e eu quero colocar aqui um roteiro do namoro conjugal, como que começa e como que vai terminar. Amém? Não vou falar aqui, vou deixar isso escrito para você, né? Para você também ler, estudar com a sua esposa. Mas nós temos que ter uma relação sexual regular e satisfatória. Mas eu quero falar para você que a relação começa antes de tirar a roupa. Então vou deixar aí o roteiro para você estudar com a sua esposa, com o seu marido, para vocês terem aí uma noite arrebatadora, uma relação poderosa, amém? Onde que você venha valorizar desde a excitação até o orgasmo, amém? Vamos para o outro mandamento. Nós desfrutaremos de uma vida espiritual séria e comprometida com Deus e a sua palavra. Como eu falei para os irmãos, quem que é o líder da casa? O homem, amém? Então essa é uma responsabilidade do homem, manter uma vida devocional juntamente com a sua esposa. É o homem que defina quando que vai ser, é o homem que vai definir quantas vezes, período, a forma, a oração, a leitura da palavra.
sabe, eu quero desafiar vocês a lerem regularmente a palavra de Deus juntos. Marido e esposa têm que ler a palavra de Deus, ser cheio da palavra de Deus, orarem juntos, né? Impõe a mão na cabeça da sua esposa, ora para ela, profetiza sobre a vida dela. Assim também você, esposa, sobre a vida do seu marido. Mas a responsabilidade do comprometimento está na vida do homem. Então você é o líder, você que tem que conduzir a vida espiritual da sua casa e do seu casamento. Amém? 10º mandamento: antes do meu compromisso com o meu cônjuge, eu terei um compromisso com Deus. Então veja bem, você sabe qual que é o homem fiel? É aquele que é fiel a Deus. Antes do meu compromisso com a minha esposa, eu tenho um compromisso com Deus. E eu comprometi viver uma vida santa. Eu não traio, primeiro, que eu não tenho interesse por nenhuma mulher. Mas antes de tudo isso, eu tenho um compromisso com Deus. Então, quando o homem ou a mulher é comprometido com Deus, eu quero falar para você, nós vencemos toda barreira, todo inimigo, toda seta, tudo que vem, toda ingerência do inimigo para tentar nos separar. Isso vai ser vencido. Por exemplo, por que eu não separo e por que eu nem penso em possibilidade de divórcio? Primeiro, o meu entendimento da palavra de Deus me diz que não é o caminho de Deus. Então, se não é o caminho de Deus, já eliminei aí o caminho de possibilidade disso na minha vida. Sabe, eu esqueci o nome do homem que tem o recorde mundial de casamentos. Só sei que é 29, casou 29 vezes esse homem, Will alguma coisa, não me lembro, mas eu lembro dos dados. 29 vezes ele casou. O casamento mais curto que ele teve foi de 19 dias e o mais longo de 7 anos. Então veja bem, esse homem, olha só, casou 29 vezes, mas não teve força nem comprometimento de investir em nenhum momento num desses casamentos. Sabe como que ele morreu? Morreu sem ninguém no seu velório. Ele deixou 19 filhos, 40 e tantos netos e assim por diante. Mas no seu velório não tinha ninguém. Morreu com $430 no bolso que foram usados para pagar no funeral. Então, ou seja, morreu sozinho. Eu quero falar para você, esse não é o caminho nem para mim, nem para você. Amém? Outro mandamento: nós estamos numa aliança para toda a vida. Por isso, a possibilidade do divórcio não existe para nós. Amém, irmãos? Como eu falei com os irmãos, já até adiantei, nosso compromisso aqui em o homem e a mulher é para a vida inteira. Sabe quando o seu casamento vai terminar? Na morte. Na morte você está eximido. Amém? Mas antes disso você tem um compromisso. Então isso tem que ser definido desde o início. Se você decidiu entrar no casamento, então seja homem e seja mulher, para sustentar na dor, na tristeza, na falta, amém? Na alegria, na prosperidade, na escassez. O casamento, independente do momento, nós temos que manter o nosso compromisso de fidelidade e que o nosso casamento venha a ser duradouro, amém? E o último mandamento que eu quero falar com vocês: eu terei uma vida cheia do Espírito Santo, para que a minha casa seja um lugar de graça, vida e paz. Amém? Eu quero falar para você tudo que você precisa para ser um grande marido. O marido que a sua esposa espere que seja. Que toda mulher sonhou. E a esposa que todo marido sonhou. Sabe onde que você vai encontrar? No Espírito Santo. O Espírito Santo é o seguinte: imagine que você foi num médico e ele trouxe um diagnóstico de muitas enfermidades na sua vida. E aí você foi lá, o farmacêutico pegou toda aquela medicação, aquela prescrição,
colocou tudo numa injeção só e aplicou, e todos os medicamentos agiram e resolveram a sua doença. O Espírito Santo é isso. O que Deus fez? Ele pegou tudo o que ele é, colocou no Espírito Santo e inseriu na sua vida. Então você precisa de paciência, é o Espírito Santo. Precisa de alegria, longanimidade, tudo é fruto do Espírito Santo. Então comprometa-se a ter uma vida devocional cheia do Espírito Santo, para que você e a sua esposa possam desfrutar de um casamento feliz. Amém? Então estamos chegando ao fim da nossa oficina para casais. Amém? Mas pratique cada exercício que colocamos aqui durante essa oficina inteira, cada tarefa. Não deixe que isso termine. Sempre dá uma soprada nessa brasa. Eu tenho certeza que Deus tem um tempo de renovo para você e para a sua esposa. Amém? Então, agora vou orar por vocês. Depois vocês vão compartilhar e orar juntos. Amém? Amém. Pai de amor, nesta manhã eu oro pela vida desses irmãos, por esses casais. Declaro que são casais vencedores. Vão desfrutar da graça do Senhor. Desfrutarão de um casamento feliz, poderoso e arrebatador. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o poder do Senhor seja derramado na vida desses casais. Assim eu oro para que toda essa oficina não venha morrer, mas que cada dia o Senhor possa trazer em nossa mente e coração princípios que nós fomos alimentados durante esses 21 dias, para podermos desfrutar realmente de um casamento feliz. Assim eu oro e abençoo esses casais, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, compartilhe com a sua esposa e ore juntamente com ela. Então fiquem na paz. Tchau.